E aí pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui a pessoa natural, a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Eu tenho como base nisso que está escrito na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15, pulo 16, vai até o capítulo 3 do versículo 1, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus e não tem discernimento espiritual. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que ainda vive nas suas concupiscências, é aquele que ainda vive na sua natureza, carnal, na sua natureza adâmica, diabólica. É aquele que ainda vive praticando as obras da carne, que nós sabemos quais são, a prostituição, a adultério, a fornicação, invejas, partidarismo, dissensões, contendas. Essas são as obras da carne. E o homem natural vive praticando essas coisas, E ele não compreende as coisas de Deus. Por que ele não compreende as coisas de Deus? Porque logo ele está na sua natureza, E quem está na sua natureza só entende as coisas do mundo, as coisas da carne, E ele não entende absolutamente nada das coisas de Deus. E ele não tem discernimento espiritual. O que significa discernimento espiritual? É saber discernir o que é certo e o que é errado, ou seja, saber diferenciar, saber o que é certo e do que é errado, E isso é uma virtude do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá para aqueles que são nascidos de Deus, para aqueles que são novas criaturas, amém? E o versículo 15 diz: Ora, o homem espiritual compreende as coisas de Deus e tem discernimento espiritual. Quem é o homem ou a mulher que é espiritual? São aqueles que já aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador. É aqueles que seguem os passos de Jesus, que são discípulos de Jesus, que são novas criaturas em Cristo Jesus. E eles compreendem as coisas de Deus. Sabe por que eles compreendem as coisas de Deus? Sabe por que eles entendem as coisas de Deus? Porque logo eles estão no Espírito e eles têm intimidade com Deus. Eles são íntimos de Deus, E quem é íntimo de Deus tem intimidade na oração, na palavra de Deus, na Bíblia, E os espirituais são aqueles que têm prazer de estar na casa de Deus, E eles têm discernimento espiritual. Como eu já disse, o que significa discernimento espiritual, saber discernir o que é certo e o que é errado. E quem tinha essa virtude, era a igreja de Éfeso. Se nós pesquisar a igreja de Éfeso, estudar sobre a igreja de Éfeso, nós vamos perceber que ela tinha virtude do Espírito Santo, porque aonde ela estava instalada, tinha falsos profetas, falsos pregadores da palavra, tinha falsos pastores. E foi lá também onde surgiu a doutrina dos nicolaítas, que pregavam que o sexo antes do casamento não tinha nada a ver, trocar de esposa não tinha nada a ver, prostituir não tinha nada a ver, Mas como a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, ela repudiou essa doutrina diabólica, essa doutrina de Satanás, E a terceira pessoa para encerrar é o homem carnal. Quem é o homem carnal? É aquele que já aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, mas é aquele que ainda vive praticando as velhas coisas que praticava antes. Então não é uma pessoa completamente convertida, uma pessoa totalmente transformada. Ainda está no processo de transformação, de mudanças, E o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 do versículo 1, ele diz: E eu não pude falar como espirituais, ou seja, como maduros na fé, como experientes na fé, mas como meninos, ou seja, como imaturos na fé, E quem são o homem carnal? Quem é o homem carnal? São aqueles, na época da igreja de Corinto, são aqueles que espalhavam contenda, São aqueles que espalhavam partidarismo, são aqueles que são de partidarismo, É aqueles que espalhavam contenda entre os irmãos lá na igreja de Corinto,
que uns se dizia ser do apóstolo Paulo, outros se dizia ser de Apolo, outros se dizia ser de Jesus, né? E outros se dizia ser de Cefas, ou seja, de Pedro, né? E tinha essa confusão no meio do povo de Deus, né? Que era o homem carnal, né, que precisa se converter, né? Porque é totalmente diferente do espiritual. O espiritual é aquele que já aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, mas é aquele que já negou-se a si mesmo, que faz a vontade de Deus, são aqueles que são imitadores de Jesus, né? Diferente do carnal. Então, essa é a palavra que eu queria aqui compartilhar. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora e dá o teu like, que ajuda aqui bastante no canal. E não te esqueça que se você quiser conhecer a sua Bíblia de capa a capa, é só você clicar aqui nos comentários para você conhecer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. E é isso aí, galera. Valeu!